vez aí na sua casa. Você está no De Papo com a Cojade. Então sejam muito bem-vindos. Hoje é um super bate-papo com uma pessoa da melhor qualidade. Mas antes de mais nada, eu já queria mandar um grande abraço ao nosso querido pastor Alcides Fávaro, que acabou de nos antecipar, e também mandar um abraço a toda a nossa coordenadoria da nossa juventude, ao nosso querido pastor Antoniel Afonso, ao nosso querido pastor Emerson Duarte e o nosso querido diácono Caio, os nossos líderes da nossa Cojade. E você é muito bem-vindo ao De Papo com a Cojade. E você que está habituado em participar com os nossos programas, então eu gostaria que você que já estivesse nessa live, que você já desse muitos likes, comentasse e que compartilhasse. Eu sempre digo, o que é compartilhar é dar algo de nós para alguém, e nós temos uma história lindíssima hoje para compartilhar com vocês. E hoje, queridos, hoje também tem prêmio, hoje tem sorteio. E você que participar e ficar até o final dessa programação, vocês serão, ou duas pessoas, serão os privilegiados. Hoje nós estamos chique demais. Hoje nós temos a caneca personalizada do De Papo com a Cojade. Mas essa caneca, ela virá repleta de chocolate, e essa linda caneca você poderá ganhar. E você já sabe como é que funciona. Você precisa compartilhar e dizer aí nos comentários, eu quero, e a nossa equipe aqui dos bastidores já estão prontas, sintonizadas, elas estarão pegando o seu nome e no final nós estaremos sorteando. Então você curta, comente, compartilhe, convide seu amigo, porque hoje nós temos um De Papo com a Cojade muito especial, e eu posso dizer que eu estou por demais emocionado, porque hoje nós vamos falar de desbravadores da nossa história. A forma como vivemos, ela é influenciada por uma série de fatores, incluindo as transformações pelas quais a humanidade passou no decorrer do tempo. Parte do que temos e do que somos é fruto do trabalho e dedicação daqueles que vieram antes de nós, que se empenharam, ousaram em realizar seus sonhos e deixar a sua marca e a sua história. Por isso, conhecer a história dos desbravadores da nossa história, com suas atitudes, é bastante inspirador e nos faz lembrar o poder de transformação que cada um de nós também tem. Para te motivar a prosseguir, a desenvolver o seu potencial e promover mudanças positivas na sua vida e daqueles que o cercam, conheça hoje, no De Papo com a Cojade, a história do pastor Jeremias Martins Guedes. Ele é um dos desbravadores da nossa história. O pastor Jeremias, ele é casado com a nossa querida irmã Marli. Ele tem 2 filhos, o Israel e a Noemi, e hoje ele nos dá o prazer de estar conosco no De Papo com a Cojade, e eu já quero começar saudando a paz do Senhor, pastor Jeremias. Seja muito bem-vindo ao De Papo com a Cojade, que alegria ter o Senhor conosco. Pastor Alfredo, e mantida pelo pastor Alcides Fávaro, que até hoje tem dado apoio a esta mocidade. E mocidade sabe que é o futuro da igreja, é o futuro desse país. E nós precisamos sempre estar dando apoio à mocidade, porque a igreja que não tiver jovem, não tiver mocidade, ela praticamente não tem futuro. Nós esperamos que ela seja uma mocidade guiada por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, cheia de sabedoria, de temor e de obediência àqueles que estão à frente do trabalho. E para isso eu estou aqui, para contar uma história, para ser entrevistado pelo Heber. O Heber, que para mim é muito importante esse jovem. Talvez vocês não conheçam o Heber, mas eu conheci o Heber desde criança, a formação dele dentro da igreja, os pais dele, pastor Elias Gomes, um homem que se gasta na obra de Deus,
um homem que se cumpre com ele aquilo que o apóstolo Paulo disse para Timóteo no capítulo 2 e versículo 3, sofre comigo as aflições como bom soldado de Cristo, porque se nós não sofrer legitimamente, não seremos coroados. E o pastor Elias Gomes, ele deu a sua vida, a sua esposa também, uma mulher compreensiva e inteligente, que deu todo o apoio para este homem. E tem aí o casal de filho, que é o Heber e a sua irmã Elienay, que graças a Deus, para mim, é um orgulho conhecer o Heber. Que Deus possa abençoar maravilhosamente. E hoje eu estou aqui exatamente para falar de minha vida, que não é tão interessante para vocês, mas é um princípio que foi moldado dentro da palavra de Deus. Dentro da palavra de Deus, eu nasci, eu me criei e conheci esse ministério, que é o ministério no Ipiranga, o que hoje está debaixo das mãos de Deus, através do pastor Alcide Fávaro, e eu me sinto satisfeitíssimo, e graças a Deus estou aqui para que possas dar alegria para vocês. Pastor Jeremias, já que o senhor está abrindo o leque, eu fico muito honrado, para mim é um prazer poder entrevistá-lo. O senhor faz parte da minha história, da minha trajetória, mas nos conte, pastor Jeremias, para as pessoas que estão nos assistindo, hoje o senhor está falando com um canal de jovens, da onde o senhor veio, aonde o senhor nasceu, quem são os seus pais. Deixa-me fazer uma brincadeira. Te deram o pastor Jeremias porque o senhor nasceu muito chorão, por que deram o nome de Jeremias? Mas conte-nos um pouco da sua história, da onde o senhor veio, da onde o senhor nasceu, quem foram os seus pais, para que o povo que está assistindo aí na sua casa possa conhecer um pouco das suas origens. Os meus pais, Heber, foram homens pobres, mas eu agradeço a Deus porque a riqueza que meus pais me deram foi quando eu nasci. Eles já tinham conhecido Jesus. Eu nasci no lar evangélico. Eu nasci já conhecendo. É por isso que ele me deu o nome de Jeremias, o meu irmão de Eliseu, a minha irmã Ruth, tinha outra que hoje já está em memória, que é a Maria. Então são tudo nomes bíblicos. Porque você sabe, hoje em dia já está um pouco diferente. Os pais parece que não conhecem a Bíblia, acham que os nomes da Bíblia é só nome de apóstolo. Não, existem milhares de nomes mesmo. Se você pegar a genealogia ali de Lucas, ou quando o povo voltaram lá da Caldeia, tem nomes, muitos nomes bonitos. Mas, como é democracia, a gente recebe e aceita também do mesmo jeito. Mas os meus pais, por exemplo, meu pai foi de Cabaceira, na Paraíba, e ele conheceu minha mãe pernambucana, ali no município de Tapacurá. Hoje lá tem uma barragem enorme, a barragem de Tapacurá, é onde existe o pau-brasil. Lá tem essa floresta e existe essa plantação que ainda é cultivada lá. Então, meu pai com a minha mãe, né, eles contraíram esse matrimônio, e eu nasci ali na cidadezinha, ali em São Lourenço da Mata, que seria do grande Recife, e me criei na capital mesmo, ali em Recife. E perto de Jabotão dos Guararapes? Não, mais perto da cidade universitária. Fica próximo também entre Jaboatão dos Guararapes e cidade universitária, que é mais uma região chama Curado. E graças a Deus, eu sempre criado na igreja, conheci ali vários irmãos, inclusive na banda, que com a minha formação eu gostei muito de música. Meu pai gostava bastante, e meu pai foi o homem que mais me incentivou a ser músico. E eu gostei, tanto é que a minha juventude foi só na igreja, nos conjuntos. Quando eu ingressei na banda, foi uma alegria para meu pai. Meu pai, a satisfação dele era essa. E quando eu falei para ele, pai, eu vou deixar a banda e vou tocar nos conjuntos, naquele tempo, hoje chama banda também, mas naquele tempo chamava mais conjunto, que era com guitarra, com acordeon.
E eu saí e comecei a tocar no conjunto lá na Torre, depois na Iputinga. E eu fui crescendo nesse meio aí e foi tomando gosto, tomando partida. Mas graças a Deus foi o meu início foi exatamente viver na igreja. E isso me criei no Grande Recife, ali no Ministério do Recife, que hoje é pelo pastor Ailton. Naquele tempo o pastor José Amaro, que foi exatamente um dos pastores pioneiros, que hoje já está na glória com Cristo. E graças a Deus, que para mim foi uma satisfação enorme ter me criado dentro desse ministério, dentro deste rebanho. Você que está nos assistindo, o pastor Jeremias, ele é um tocador de clarineta. O pastor Jeremias, normalmente hoje, quando a gente vê principalmente os jovens, eles gostam de tocar saxofone, vão com um trompete, enfim. Por que o senhor optou tocar no clarinete? Olha, o primeiro instrumento que eu vi, um jovem, um irmão, na Assembleia de Deus, lá na Torre, ele se chamava Joel Tenório, ele tocava um clarinete bonito. Tanto é que um dia eu perguntei para um rapaz se ele gostava de clarinete, ele falou, esse instrumento não toca bonito. Eu falei, é que você nunca viu ninguém tocar bem. E eu sabia que tem uma festividade numa igreja, chamada a igreja de Brasilites. Lá é um bairro que tem lá em Recife. Aí eu peguei e falei para ele, vamos lá nessa igreja. Ele falou, vamos comigo. Quando eu cheguei lá, estava exatamente Jerônimo Ribeiro e Joel Tenório e as irmãs formando um conjunto. E quando ele começou a tocar o clarinete, o rapaz ficou de boca aberta. Por quê? Porque o instrumento, ele é bonito na boca de quem sabe tocar, de quem domina. Não adianta nada a pessoa pegar um saxofone e não tocar. É bonito, mas o cara precisa dominar ele. E Joel me deu aquele incentivo. E eu comecei a gostar. E digo, não, eu quero tocar igual esse irmão. E eu comecei na banda, mas depois de um certo tempo eu falei, não, tem que tocar de ouvido. E eu percebi que eu tinha facilidade para aquilo. E graças a Deus, até hoje, eu já tentei deixar de tocar, mas não consigo. Eu pego o meu clarinete lá no cantinho da parede, em cima de um pedestal, e todo dia eu pego ele lá e sopro um pouquinho para não perder a embocadura. Deixa eu contar uma façanha minha. Eu sou uma pessoa meio desastrada. E nós tínhamos um congresso das nossas irmãs aqui em Vila Brasilina, e o pastor Jeremias montou a sua clarineta, e ele estava prestes para tocar. Imagina o que eu fiz, derrubei e quebrei a clarineta do nosso querido pastor Jeremias, bem no dia do congresso, queridos. Isso acontece só com o pastor Heber só. Pastor Jeremias, nos fale um pouco da sua infância. Ela foi uma infância muito difícil, de muitas dificuldades, ou o senhor não chegou a passar por algumas circunstâncias adversas? Porque quando eu olho para a história dos meus pais, dos meus avós, é bem diferente dos tempos hoje que nós estamos vivendo, né? Hoje quando a gente olha para algumas histórias, e falando de 40 anos atrás, não tinha essas facilidades. Nos fala um pouco da sua infância, pastor Jeremias. A minha infância, foi sofrida. Me lembro que meu pai nunca teve assim emprego fixado numa firma, registrado. Ele trabalhou como camponês, plantava e era distante lá de casa. Ele saía, ia para aquela horta, aquela plantação, e eu ainda pequeno, não tinha ainda umas 7 para 8 anos de idade, minha mãe me dava uma garrafa, que naquele tempo não tinha garrafa térmica, que era 1 litro mesmo, um litro de vidro mesmo. Pegava aqui, enchia de café, tampava ele e eu ia levar para meu pai, lá naquela horta. Isso, lá ficava com ele, depois voltava já tarde. E isso quando eu era ainda adolescente. E depois de um certo tempo é que eu comecei a conhecer a dificuldade da vida. Mas a minha infância foi realmente sofrida. Eu nunca tive dia bom de ter minha cama exclusiva só para mim, de ter um quarto só para mim.
Hoje, às vezes, eu vejo meus filhos, tem um quarto para uma, um quarto para o outro, um quarto para Noemi, um quarto para Israel, a sua televisão, o seu aparelho de som. Naquele tempo não, as coisas eram muito difíceis, não tínhamos nada que fosse dizer isso é só meu, não, o interesse era só de fazer aquilo que os pais mandavam, e isso eu me sentia satisfeito com isso, e graças a Deus por isso. Professor Jeremias, a linhagem de educação dos seus pais era uma educação rígida, porque quando a gente fala hoje, a gente está falando com um canal de jovens, né? Deixa eu contar uma particularidade para vocês, queridos, do pastor Jeremias. Para alguns, o pastor Jeremias é uma figura icônica, engraçada, mas para alguns, o pastor Jeremias parece uma pessoa brava, zangada, enfim. Mas o pastor Jeremias, ele marcou alguns momentos da minha trajetória. E deixa eu lhe contar algo, por isso eu quero falar um pouco dessa questão de educação, de respeito. Me lembro que um dia na nossa igreja, na nossa pequena igreja, quem conhece a igreja Vila Brasilina, hoje não tem a dimensão do que foi essa igreja aqui. Mas em um determinado momento na escola dominical, foi pela manhã isso, e a gente é jovem, adolescente, né? Eu estava mascando chiclete. E aí o pastor Jeremias, ele era o superintendente da escola dominical, e ele estava falando. E ele viu eu mascando chiclete. De repente, meus irmãos, pasmem, o pastor Jeremias veio na minha direção e parou, olhou para mim: você está mascando chiclete? Ele apontou a mão para mim: gosto do chiclete aqui, me dê na mão. Hoje você está vendo ele sem bigode, mas na época ele tinha um bigode. Por dentro, a minha vontade foi de pegar o bigode dele, torcer o bigode dele, mas por respeito à pessoa dele, pelo zelo, eu fiquei calado. E hoje, por estar aqui, estar entrevistando, e até onde eu cheguei no ministério, eu devo muito a ele. O pastor Jeremias sempre foi um homem muito zeloso, muito criterioso, principalmente com as coisas de Deus. Isso se dá, pastor Jeremias, a sua educação, devido àquilo que seu pai lhe ensinou, esses valores, esses preceitos? Como é que foi esse período da sua educação na sua infância, pastor Jeremias? Pastor Heber, naquela época, os meus pais eram muito rígidos. Inclusive, a gente não minha mãe até era um pouco até mais rígida do que meu pai. Me lembro que uma vez eu tive que dormir fora de casa, no mato, com medo de tomar uma surra da minha mãe, porque eu joguei um tamanco nas pernas da minha irmã, que ela saiu gritando, e minha mãe me jurou de pegar, e eu fiquei com medo e saí, e não entrei em casa naquela noite. Então você veja como era a situação, certo? Meu pai avisava a gente, mas quando ele queria pegar, era só uma cipoada que ele dava para valer. Mas eu agradeço a Deus pela vida deles, porque a gente aprendeu a viver sério, a obedecer. Eu sou de uma época, como eu estava falando com a irmã hoje, eu sou da época que padre vestia batina, e a gente era criança, pedia bênção para ele. Hoje em dia você não vê um padre, não sabe, batina é aquela branca só dentro da igreja, mas na rua andava. Então, as crianças tinham obediência, as crianças não entravam na igreja, por exemplo, um homem não entrava na igreja de chapéu. Hoje em dia, a turma não obedece, até invade a igreja e faz assalto, rouba dentro da igreja. Naquele tempo tinha muito respeito, muito temor. Mas eu agradeço a Deus pela vida que meus pais levaram e também me ensinou, me educou. Mas os jovens de hoje em dia já estão numa outra época. Por exemplo, a gente tem que ser maleável com o jovem, porque a gente sabe através da Bíblia que não é com rigidez, não é com amor, é explicando. Se a gente for aprender com Jesus, como o apóstolo Paulo disse, ser meus imitadores, e Jesus disse: aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Então a gente sabe que a humildade, o amor, ensinar com amor, ensinar com suavidade é bem melhor do que forçar as pessoas debaixo de castigo. Hoje a educação
é bem melhor do que antigamente. Só que hoje em dia existe muita lei que também entra dentro da família, e a família não pode educar um filho. Às vezes um filho responde ao pai, se o pai machucar ele, ele vai dar parte do pai na polícia e a pessoa é processada. Hoje em dia, então tem que ser mesmo baseado dentro da Bíblia, somente a Bíblia que pode transformar. Hoje, quando a gente quer que um filho obedeça, o que a gente faz? Orar por ele, entregar nas mãos do Senhor e mostrar para ele a realidade. Culto doméstico é uma das coisas que a gente deve fazer para incentivar a criança no caminho que deve andar. Maravilha. Queridos, você está no De Papo com a Cojade, sejam muito bem-vindos. E não esqueça de compartilhar essa live com essa figura maravilhosa. E quem conhece, como é que é o grito, pastor Jeremias? Maravilha, né? Maravilha. É o nosso querido pastor Jeremias, você está no De Papo com a Cojade, sejam muito bem-vindos. Eu acho é bom. Eu acho é bom. Eu acho é bom você compartilhar essa live aqui com a gente, e você poderá ganhar essa linda caneca de Papo com a Cojade recheada de chocolates. Mas para você participar e talvez ganhar, você precisa curtir, colocar nos comentários eu quero e compartilhar essa live. O Josias, que está nos assistindo, a sua mochila foi confiscada, nós estamos vendo se você vai chegar para você. Sejam muito bem-vindos. Pastor Jeremias, nos fale um pouco como é que o senhor conheceu a irmã Mari, a sua esposa, uma mulher de Deus que sempre nos ajudou e nos ensinou. Como é que o senhor conheceu a nossa querida irmã Mari? Foi lá no Pernambuco, foi aqui em São Paulo? Eu conheci a irmã Marli aqui mesmo em São Paulo. Quando eu cheguei aqui na igreja de Vila Brasilina, eu conheci a mocidade. Aqui tinha a irmã Marli, tinha a Marina, tinha a Juraci, tinha a Severina, tinha outras. E eu ficava com a mocidade, e aqui no conjunto me lembro ainda que tinha também o Edmundo, que hoje está em São Manuel. Ele era um dos pioneiros que aqui, junto com a irmã Terezinha, ele regia um conjunto. E eu cheguei com o meu clarinete e comecei a tocar naquele conjunto. Você não tocou para a irmã Marli, não, né? Não, bem. E eu comecei a tocar o clarinete. E fui na casa também da irmã Marli, tá certo que teve aniversário lá, e eu levei meu clarinete e comecei a tocar lá também. E eu, inclusive, aqui em São Paulo, veio um irmão chamado Edivaldo Cardoso, que depois puseram o apelido dele de Tinioso. O Edivaldo Cardoso, ele vacilou. Vacilou por quê? Porque ele deixou Jesus. Mas antes, ele, aqui também em São Paulo, ele tocava, e para não ficar dois tocando clarinete, às vezes eu ia cantar com ele, eu também dava uma de cantor, e eu falava que era o cantor de Recife. E naquele período, eu me lembro que eu fui, eu tive um pouco lá no Jardim Maria Estela, no templo do pastor Geraldo, e lá eu conheci os filhos dele. Depois eu vim para a Brasilina. Na Brasilina, depois que eu estava aqui, o Eliseu, meu irmão, ele que me apontou, falou: rapaz, há uma moça que dá certo para você, é aquela filha do irmão Lúcio, a Marli. Eu até brinquei, falei: aquela menina é muito caipira, não dá. Fiquei quieto. Mas depois que eu percebi que nas outras não existia assim, eu não queria levar a coisa a sério, e eu queria um namoro sério. Me lembro que aí eu comecei a pensar, falei: não, eu acho que eu vou seguir mesmo o conselho de Eliseu. Aí eu comecei a me aproximar e comecei a ir na casa do irmão Lúcio já com outras intenções. E comecei a olhar para a irmã Marli. E me lembro que um dia eu estava aqui no grupo, cantando, aqui tocando, e ela foi, junto com a Lídia, para a casa dela, e no meio do caminho eu também fui com ela, aí eu deixei a Lídia mais na frente, fiquei sozinha com ela, né?
Aí eu cheguei para ela e já falei direto: Maria, você quer namorar comigo? Ela falou assim: depois, eu vou pensar, depois eu te dou a resposta. Eu falei: não, tem que ser agora. Você me conhece, para que dar a resposta depois? E ela parou assim e falou: aceite-se. E nós começamos desde aquele dia, e graças a Deus, ela foi fiel. O que eu admiro na Marli é a fidelidade dela, que desde aquele dia, eu me lembro que eu estudava, e eu não tinha na minha casa móvel, não tinha nada, e eu comecei a estudar desenho, e eu ficava fazendo os deveres, que inclusive quando ela marcava para eu ir na casa dela, e eu não ia. Por que você não foi lá em casa? Eu estava fazendo meus deveres. Até ela e as colegas puseram um apelido em mim de os deveres. Mas eu percebi que ela não reclamava. Às vezes eu marcava para ir buscar ela na casa dela, para trazer ela para a igreja, e eu, de tanto fazer os deveres, eu vinha direto para a igreja, e ela não ficava chateada. Eu digo: essa moça quer casar mesmo, essa é a minha mesmo. E graças a Deus, a firmeza dela, aquilo me chamou a atenção. Eu cheguei a falar para ela: olha, para mim você vai ser a mulher mais importante da minha vida, e eu quero ser o homem mais importante na sua vida. E graças a Deus isso aí foi firmado. E até hoje eu amo a irmã Marli, que para mim é a mulher do meu sonho. Se pudesse casar, eu casava de novo. Aí, irmã Marli, eu estou gastando de amor aqui, com quase 50 anos de casado, coisa linda, pastor Jeremias. Maravilha. Ouvir esse relato, hoje a gente vê casamento se tornando descartável, e ver essa linda história de amor e da forma que foi construída, e eu conheço, eu posso falar com muita propriedade a história de vocês. Pastor Jeremias, toma um copinho d'água aqui. Você está no De Papo com a Cojade, você que quer ganhar essa linda caneca de primeira mão, hein? Só para vocês que estão hoje participando dos desbravadores da nossa história. Mas não saia não, curta, comente e compartilhe. Pastor Jeremias, nós já vamos continuar o nosso bate-papo, mas tem algumas pessoas que querem mandar um recado para você. Eu gostaria que o senhor olhasse para essa tela aqui, e tem algumas pessoas que, com muito carinho, com muito respeito, por muita admiração à sua pessoa, querem mandar um recadinho para você hoje aqui nesse De Papo com a Cojade. Pastor Jeremias, meu amigo, a paz do Senhor Jesus, parabéns e parabéns. Fiquei sabendo que é aniversário do Senhor e eu quero te agradecer, Pastor Jeremias. Pastor Jeremias é um grande amigo que me viu crescer. Pastor Jeremias, ele era um camarada muito bravo, chamava a atenção da gente, pegava no pé da gente, colocava a gente para ir para os cultos ar livre, com um carro com a corneta em cima, mas por ele não desistir do nosso jeito bagunceiro e atrapalhado de jovem, é que eu estou hoje servindo a Deus e produzindo alguma coisinha no reino do Senhor Jesus. Pastor Jeremias, muito obrigado. Pastor Jeremias, ele foi padrinho do meu casamento. Pastor Jeremias me deu móveis quando eu casei, quando eu não tinha condição de nada. Então, esse é um pastor que eu tenho profunda gratidão pela vida dele, pelo que ele fez por minha vida, e porque até hoje, ele é um incentivador da minha vida, do meu ministério e da Cojade. Então, Pastor Jeremias, meus parabéns, muito obrigado, que Deus te abençoe. É com muito prazer que eu estou te vendo esta mensagem, né? Te homenageando pela pessoa, pelo caráter que você é, pelo irmão que você é, pelo pai também, que eu tenho você como um pai. Você sabe que uns anos atrás você foi me buscar em Pernambuco, cheguei aqui com 17 anos e você me levou para Brasilina, né? Aonde eu fui crescendo, né, espiritualmente, e tudo que eu sou hoje, sou grata a Deus e a você, porque você é um espelho, você é um homem de caráter, de boa conduta, é um exemplo. E que Deus continue, sabe, abençoando a sua vida, que você venha ser esse espelho para muitos e muitos, né? Eu te homenageio de coração por tudo que você é, por tudo que você fez na minha vida, de coração, te amo. A paz do Senhor, meu irmão, meu querido irmão Jeremias, pastor Jeremias.
Este é um momento muito importante, certo? Muito importante nesta fala que agora seu irmão na fé e de sangue está falando. Essa homenagem que está sendo feita pelo Ministério do Ipiranga para você, eu acho muito importante. Muito importante porque você é merecedor. Você é dedicado. Para mim, sempre foi dedicado. Quando estava lá em Recife, nos seus primeiros passos, você sempre foi dedicado. Eu lembro ainda na nossa infância, e que você ia para a Avenida Cruz Cabugá, aquela igreja bonita, matriz, e que você era aquela alegria. Depois que veio aqui para São Paulo, continuou dessa vez frequentando a Brasilina, porque com muita alegria, dedicação, a passo, como sempre dedicado a seguir o caminho do Senhor Jesus Cristo. Esse caminho que tanto eu como você seguimos até hoje. E essa dedicatória que o Ministério do Ipiranga está fazendo para você é muito conveniente, é muito, eu digo, é um elogio e você merece, ela esse elogio que o Ministério do Ipiranga está fazendo para você, junto com o pastor Heber, é merecedora. Se a gente for escrever tudo que você fez até agora, e que Deus te deu a oportunidade de viver e compartilhar o dia a dia no Evangelho, eu diria que a minha nota, pela sua dedicação, é 1000. Paz do Senhor Jesus, é com muita alegria que eu quero cumprimentar meu amigo pastor Jeremias. É um privilégio poder estar aqui nesse momento, enviando esta mensagem para o Senhor, sendo grato a Deus pela sua vida, por ser meu amigo, ser meu companheiro de ministério, ser um homem de Deus, congregarmos junto. Sou grato a Deus por tudo quanto o Senhor tem feito ao ministério, por ter usado a sua vida, saber falar o quanto o Senhor é importante no meu ministério, na minha vida. O Senhor conhece bem, sabe bem da nossa história. Foi um canal de bênção para a minha vida. Poder participar desse momento na sua vida, para mim, é muito gratificante. Eu louvo a Deus pela sua vida, tenho um carinho muito grande pelo Senhor, uma estima. Que Deus continue abençoando a sua vida. Para mim é uma honra poder, nesse momento, lhe abraçar, te mandar um beijo. Que o nome do Senhor continue sendo glorificado na sua vida. Deus abençoe, meu irmão. Te amo em Cristo Jesus. Pai do Senhor, meus irmãos. Aqui quem fala é a irmã Nazaré de Vila Brasilina. Olha, para mim falar do pastor Jeremias, ele é um grande homem de Deus. Eu aprendi muito com este homem de Deus. Ele, nas horas que eu mais precisei, primeiramente, Deus não me desamparou e nem ele com a família. Ele é muito querido por mim, pela minha família. Eu não tenho palavra para descrever do irmão Jeremias. E eu quero que Deus abençoe ele nesta caminhada até o dia que o Senhor vier nos buscar. Continua assim, irmão Jeremias, desse jeito que o Senhor é. Maravilha. 1, 2, 3. Maravilha! Boa noite, meu pastor e amigo
Jeremias, é um privilégio, é uma honra falar do Senhor, um homem batalhador, um homem usado por Deus, um grande amigo, um mantenedor do Desafio Jovem Liberdade e Vida. Eu quero também parabenizá-lo por mais um ano que o Senhor Deus tem concedido ao meu querido e amigo pastor. E quero deixar também uma palavra de Deus que está no Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Que Deus possa continuar usando o Senhor, que o Senhor continue sendo esse homem usado, preocupado com as coisas do reino de Deus, e que as bênçãos do Senhor sejam constantes sobre a sua vida, sobre a vida de sua família e dos seus filhos. Receba um forte abraço e a paz do Senhor no seu coração. Deus abençoe e que o Senhor tenha mais anos de vida na presença do Senhor. Forte abraço da minha família, da Estela, da Elianai e do Weber. Deus abençoe meu querido amigo Jeremias. Pastor Jeremias, serviu a irmã Flávia, nosso querido pastor Daniel Matias, o nosso pastor Antoniel, nossa irmã Nazaré. São pessoas que quiseram mandar um recadinho para o Senhor, que reconhece a sua história, o seu legado. A gente que tem uma vida com o pastor Jeremias, a gente veio de família muito simples, e o pastor Jeremias, ele sempre foi que marcou, principalmente na minha infância. Eu lembro que os meus pais mudaram para a Zona Leste, lá para o extremo da Zona Leste, e naquele tempo ter um passe para a gente era ter muita coisa, e a gente foi morar para longe, e eu não tinha dinheiro para voltar para casa na minha adolescência. E aí o Antoniel e alguns jovens daquele tempo falaram assim: vamos fazer uma vaquinha para o Weber ir embora. Aí essa notícia chegou para o pastor Jeremias, e aí ele logo me procurou e me disse assim: Weber, a partir de hoje você não precisa mais se preocupar, porque sou eu que vou dar o dinheiro para você ir e voltar para a igreja. E mais, quando você vir para cá, você vai ficar na minha casa, você vai dormir no quarto do meu filho, você não precisa se preocupar. E o pastor Jeremias, a partir daí, continuou investindo na minha vida, no meu ministério, ter chegado como músico. Então, é só gratidão. Então, para mim, eu fico deveras emocionado. Eu vou até tomar água aqui, senão... Porque estar falando do pastor Jeremias, para mim, é de extrema importância, como a irmã Nazaré, meu pai, Daniel Matias, que foi o pastor Jeremias que levou ele ao ministério. Então, uma alegria, pastor Jeremias, conhecer a sua história, que o Senhor foi um grande desbravador. Mas podemos continuar, pastor Jeremias? Podemos. Eu não fiz mais do que a minha obrigação. Eu nada fiz. Isso tudo é um pouquinho do amor de Deus na minha vida. Que eu sei que é como diz, eu me lembro das palavras do apóstolo Paulo: ai de mim se eu não pregasse o evangelho, ai de mim se eu não fizesse isso, porque eu fui chamado para servir a Deus. Então, olha, eu fico mesmo satisfeito em sofrer com Jesus. Deus continue abençoando. Pastor Jeremias, me fala pra gente, como é que foi a sua inserção no ministério? O senhor veio de Pernambuco, o senhor começou, já veio se envolvendo com música, mas como é que o senhor chegou ao ministério? Como é que o senhor se envolveu na parte eclesiástica? Nos fala um pouco do seu início no ministério. Desde Recife, quando eu estava ainda lá tocando nos conjuntos, e você sabe que o jovem, quando está dentro de banda, ele não se preocupa muito com o ministério da palavra, é só do louvor, principalmente o jovem. E naquele tempo eu já ouvi de um jovem que veio aqui em São Paulo, e ele levou uma carteirinha de membro do ministério do Ipiranga. Naquele tempo era uma pretinha que abria, capa preta, e ele me mostrou Ministério do Pastor Alfredo Rei Quidal. E eu fiquei
aquilo me gravou na minha mente. Eu digo, no dia que eu for para São Paulo, eu vou procurar esse ministério. E eu creio, como eu sempre tenho falado para alguém, que eu vim guiado por Deus, porque olha, eu vim morar na Vila Brasilina, sem conhecer a Vila Brasilina, um lugar que não dá enchente, um lugar que não tem o problema tanto de assalto, um lugar que é tudo próximo, escola, supermercado, o trabalho. Então eu senti mesmo que Deus me guiou para esse ministério. E quando eu cheguei aqui, eu conheci, por exemplo, a família do pastor Alcide, através da Marina, do Luiz Gonzaga, da irmã, que é a mãe que foi, hoje é de saudosa memória, né? A mãe do pastor Alcide. E eu conheci essa família. E comecei a gostar desse ministério. E depois que eu comecei a trabalhar numa firma, eu me lembro que aqui em São Paulo eu tinha vontade de trabalhar, por exemplo, na Volks, na Scania, na Mercedes, mas nunca consegui. Eu fui trabalhar numa firma de fundo de quintal, mas naquela firma eu cresci, comecei naquela firma dali, aquela firma como um desenhista mecânico, e cheguei a ser um projetista, e desenvolvi aparelho, inalador ultrassônico, inalador convencionais, e sempre no ministério, no Ipiranga. Um dia eu cheguei no banheiro daquela firma, eu fechei a porta na hora do almoço, e dobrei meu joelho e pedi a Deus que me tirasse dali, que eu queria servir a Deus só no ministério, só a Ele, só servir a Ele. E com pouco tempo eu me lembro que o patrão chegou para mim e falou assim: Jeremias, eu sei que aqui nessa firma tudo que tem aqui tem o seu dedo, você desenvolveu o projeto para quase tudo isso, você quer ser indenizado? Eu falei para ele: seu Manuel, se o senhor me der todos os meus direitos, eu quero ser indenizado sim. Eu já tinha orado a Deus e pedido. E quando aquele homem me indenizou, me deu aquela indenização, eu não fui procurar emprego em outro lugar. Eu fiquei esperando uma oportunidade para poder trabalhar no ministério. E me lembro que um dos irmãos, dos pastores, que foi pastor nesta igreja aqui, o João Alberto, ele me convidou para eu ir lá, para ser apresentado, para ficar no Conselho Fiscal. E naquele primeiro ano eu fui, mas o pastor Alcide não me chamou, tudo bem, eu fiquei tranquilo. E no segundo ano eu tentei, aí o pastor Alcide me chamou e eu fui escolhido para trabalhar como membro do Conselho Fiscal. Isso mais ou menos, eu acho que foi no ano de 2007. E eu ingressei ali, que graças a Deus, até hoje eu permaneço trabalhando, zelando pelas coisas do ministério, e tenho sentido alegria, porque olha, esse ministério é sério, não é porque eu esteja aqui não, porque o pastor Alfredo, ele era um homem, inclusive uma das coisas que eu ouvi do pastor Alfredo, que hoje eu trabalho com o Alberto Requidal, que é um dos filhos do pastor Alfredo, e eu conversando com ele, e o Alberto falou assim: olha, eu andei muito com meu pai, vivi com meu pai, e nunca vi sair da boca dele uma palavra leviana, meu pai. E eu fiquei pensando, porque a gente na vida tem momentos de alegria, tem momentos que a gente muitas vezes pode sair do sério, mas a pessoa que tem. E outra coisa também, me lembro que certa vez, quando o pastor Alfredo estava querendo tirar o pastor, estava um pouco irado com o pastor de Itatiba, e o outro perguntou assim: o senhor quer que eu vá para lá, para o lugar desse pastor? O pastor Alfredo falou para ele: não tomo decisão na hora da ira. Então a gente vê a firmeza, o legado desse homem, a personalidade que o pastor Alfredo tinha, e dirigido por Deus, com certeza
que muitos queriam ficar no lugar do pastor Alfredo. Deus direcionou, o pastor Alfredo escolheu quem? O pastor Alcide Fávaro, que não sentou na cadeira de presidente enquanto o pastor Alfredo estava vivo. O pastor Alfredo morreu e ele continuou de lado. Quando ele foi eleito como pastor presidente, é que ele sentou naquela primeira cadeira. Uma firmeza, um homem de caráter, personalidade mesmo. Então isso tudo me enche de alegria, porque é um ministério sério. E hoje mesmo eu estava conversando, quantas vezes o pastor Alcide, no nosso ministério, pessoas que às vezes enfiam a mão na igreja, pessoas que quer pôr o ministério, levar o ministério à justiça, e o pastor Alcide perde para ganhar. E todas as pessoas que roubaram o ministério, hoje estão com o chapéu na mão. E eu tenho visto que Deus está nesse ministério, que os homens são sérios. Isso é que me dá alegria. Pastor Jeremias, quem foi a pessoa que mais influenciou na sua trajetória como obreiro, como ministério, que o senhor pode falar? Viu o senhor falando do pastor Emílio Requidal, né, um grande homem de Deus. Eu conheci ele já no final da sua vida, depois teve aquele tempo que ele ficou acamado durante muitos anos, né? Mas quem foi a pessoa que mais lhe influenciou no seu ministério? Olha, um dos pastores que me influenciou no ministério também dirigiu essa igreja, foi o pastor Leomar Pinheiro, que hoje está em Brasília. O pastor Leomar Pinheiro, eu costumo falar que ele é um pastor e é um pai, porque tanto ele pode dar um conselho, como pode puxar as orelhas. A primeira coisa que ele faz, vigia, rapaz. E a pessoa já vê que ele está chamando para o caminho. E o outro pastor também que me incentivou muito foi o pastor Benedito Ferreira. Um outro pastor também que hoje está com Cristo foi o pastor Juvenil, aqui do Jardim Maria Estela. Me lembro que eu fazia evangelho, eu estava ali no Parque Bristo, trabalhando, auxiliando o pastor Valdir Pereira, e eu pedi ao pastor Valdir para falar com o pastor Juvenil, ver se ele me consagrava para evangelista. Eu gostava muito de fazer evangelismo. E o pastor Juvenil falou: não, eu não conheço o pastor Jeremias, eu preciso conhecer. Eu falei: tudo bem. Trabalhei mais um ano para ele me conhecer o meu trabalho, com toda a paciência. E quando foi no outro ano, eu continuei pedindo o pastor Juvenil. O pastor Juvenil falou assim para mim: eu não quero, eu não preciso de evangelista, eu quero um pastor. Aí me levou para o ministério, para preencher a ficha, e me levou para a convenção. Quando cheguei na convenção, teve alguns pastores que falaram assim: consagrar pastor para trabalhar no Conselho Fiscal? E não quis assinar. O pastor Juvenil pegou, levou para o pastor Alcide, o pastor Alcide assinou. E graças a Deus, esses homens, como eu falei, o pastor Leomar Pinheiro, o pastor Juvenil, o pastor Benedito Ferreira, esses homens, eu vi nesses homens um legado que eu quis imitá-lo ele, porque eu sabia que eles eram sérios, fazer a obra de Deus com seriedade. Pastor Jeremias, precisa ser bem curto. Qual foi a sua maior frustração? A minha maior frustração é quando eu conheci, por exemplo, depositei toda a confiança no meu irmão. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, inclusive eu vim para a casa dele. E ele, inclusive, eu trouxe dinheiro e ele falou para mim assim: eu estou devendo ainda o aluguel da casa, você me presta esse dinheiro, te dou um cheque visado, te faço uma promissória e depois eu pago isso para você. E eu falei para ele assim: não precisa nada disso, nem promissória, eu estou aqui com você, vim aqui junto de você, não precisa nada disso. Eu peguei, emprestei dinheiro para ele naquele tempo, R$1.000, seria 1.000 cruzeiros naquele tempo. E ele não fez, e ele não cumpriu nada do que falou.
E depois ainda teve coragem de me pedir para fazer uma compra em uma casa de material de construção, e o seu avalista, e ele ficar só com o dinheiro, não recebeu o material. E eu fiquei pensando, eu não sabia dizer não, mas eu fiquei pensando, e agora, será que eu vou fazer isso? Então eu fui com ele até aquela casa de material, e quando chegou lá eu olhei para a cara dele assim, falei, rapaz, eu te emprestei dinheiro, você morando comigo assim, ó, e você nunca me pagou, nem fala disso aí, agora eu vou fazer, assinar para você conceder a casa de material que fornece 5 mil cruzeiros naquele tempo de material para você ir para Recife, de lá você me pagar, não posso fazer isso. Ele ficou meio... Então eu tomei uma decisão na hora, porque eu tinha ficado frustrado com ele, com as atitudes dele, porque eu depositei toda a confiança nele e ele não cumpriu com a sua palavra. No mesmo contraponto, a sua maior conquista, pastor Jeremias? A minha maior conquista foi quando eu comecei a trabalhar nessa firma chamada ONS. Eu trabalhei nessa firma e depois que eu fui indenizado nessa firma, eu recebi uma indenização, comprei aquela casa da Batuíra, tá certo? Eu fui para Diadema, fiz um consórcio, depois que o consórcio saiu, eu peguei o dinheiro do consórcio, comprei essa outra casa que tinha aqui, que hoje eu moro. Então são coisas que Deus me deu mesmo, batalhei, tudo juntando, e o que aconteceu? Por exemplo, no dia que eu fui comprar aquela casa que hoje eu moro, eu cheguei na imobiliária, a casa custava 6 mil reais, vamos dizer, 6 mil. E eu cheguei para o dono da imobiliária, o homem da imobiliária, né, que era o advogado, era o Luiz. Eu falei para ele, Luiz, eu dou 5 mil e a prazo. Ele olhou para mim e falou assim, o homem quer 6 mil à vista, você quer dar 5 mil e a prazo? Eu sou sincero, é o que eu posso fazer. Tem. Ele falou assim, não tem condições. Falei, sai, tudo bem. Eu saí e fui embora trabalhar. Mas antes, eu me lembro que quando eu morava em Diadema, conheci uma irmã que morava em São Bernardo, e eu, na minha casa, aquela irmã, de Marli, chamava a irmã Hilda, e nós orando ali, Deus usou aquela irmã Hilda, e ela falou para mim assim, meu servo, eis que eu vou te dar uma coisa muito importante, você vai receber o convite 2 vezes, na terceira você não rejeita. E eu fiquei pensando, o que seria isso? Seria uma promoção na igreja? Seria um cargo na igreja? Seria uma promoção no trabalho? Isso que é assim. Depois, quando eu consegui o dinheiro do consórcio, eu procurei uma casa para comprar aqui na Vila Brasilina, não achei, procurei lá no Livieiro, não gostei. Aí eu me lembro que o Luiz, do Adelino Imóvel, falou para mim assim, Jeremias, compra aquela casa. Aí eu, não gostei daquela casa, essa que hoje eu moro. Aí eu fui, procurei outras, e voltei lá no Adelino Imóvel, falou, rapaz, compra aquela casa é boa para você. Aí eu me lembrei da profecia, vou te oferecer 2 vezes, na terceira não rejeito. Aí eu voltei, perguntei, tomei informação com os vizinhos, e foi quando ele falou que queria dar, a casa custava 6 mil reais, eu falei, dou 5 e a prazo. Fui trabalhar. Daqui a pouco eu recebi, ele telefonou para mim. Jeremias, passa aqui com o proprietário da casa, quer falar contigo. Aí eu cheguei lá, estava aquele japonês com a escritura embaixo do braço.
Aí falou para mim assim: por que você quer dar só 5 mil na minha casa? Eu digo: porque eu sou real, eu não dou um passo maior do que a perna, é o que eu posso fazer. Ele olhou para mim assim e falou: a casa é sua, tá? Aí pôs as escrituras em cima da mesa. Que bênção, pastor Jeremias. Graças a Deus, e eu cumpri com a minha palavra. Maravilha. Pastor Jeremias, a gente chegou ao final. Você está no De Papo com a Cojade, nós já estamos caminhando para o nosso final. Que alegria poder receber o pastor Jeremias, um grande desbravador. O pastor Jeremias foi preparando o caminho para muitas pessoas como eu, o pastor Antoniel, ter chegado até aqui. Mas tem 2 pessoas para Jeremias que quer mandar um recadinho aqui para o senhor. E você tem a última oportunidade. Se você ainda não compartilhou, se você ainda não comentou, eu quero, chegou os seus 5 minutos finais para você poder compartilhar e dizer eu quero. Aí você vai participar e poder ganhar essas 2 canecas. Pastor Jeremias, tome mais um copo d'água. Tem mais 2 pessoas aqui que quer falar com o senhor, mandar um recadinho. E a gente já chega ao nosso final da nossa conversa, do nosso De Papo com a Cojade. Vamos ver com quem quer falar com o senhor aqui, pastor Jeremias. Quero cumprimentar a todos os irmãos e amigos, né, com a paz do Senhor. E eu vou estar seguindo o propósito desse pequeno vídeo aqui. Eu queria, nesse momento, querendo estar agradecendo a Deus pela vida de um amigo que, assim, sempre teve me apoiado. É uma pessoa que eu admiro bastante, pelo seu zelo, pelo seu compromisso com as coisas que ele faz e se dispõe a fazer, principalmente com as coisas ligadas à igreja. Eu sou grato a Deus pela vida do meu pai, por tudo que ele tem feito, por tudo que ele tem nos proporcionado. Eu sou muito grato a Deus, a ele, por tudo. Uma coisa que eu venho aqui estar falando assim, está deixando que Deus continue abençoando bastante a sua vida. O Senhor, para mim, é assim, é muito importante. Foi que nem eu já comentei com o Senhor. Apesar das nossas, às vezes, as nossas diferenças de opinião, mas é assim, eu respeito e honro o Senhor como pai, como amigo, como pastor, e que o Senhor continue sempre sendo essa pessoa zelosa com as coisas de Deus. E eu sou muito grato por essa oportunidade que Deus tem me dado de ter sido seu filho. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor está fazendo por nós. E eu peço que Deus continue te abençoando mais e mais nos seus desejos, no tudo aquilo que o Senhor tem no seu coração. Que Deus possa te dar força, possa te dar discernimento para continuar sendo esse grande amigo, tá? Que o Senhor é. Que Deus te abençoe, Pai. Eu te amo. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Para mim é um motivo de muita alegria por estar fazendo esse vídeo, porque às vezes nós nos sentimos tão desapercebidos, né? E não vemos e não percebemos que está ao nosso redor. Mas eu quero agradecer ao meu Deus pela vida do meu esposo, porque já faz 42 anos que nós estamos vivendo para Cristo, né? Graças a Deus por isso, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu quero ser um pouquinho rápida, porque ele está descansando um pouquinho, mas já ele levanta. Então,
Eu vou deixar um versículo aqui na palavra do Senhor em Provérbios 4 e o verso 18. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até seu dia perfeito. Eu agradeço a meu Deus pela vida do meu esposo, pela pessoa que ele é. Porque graças a Deus, esses anos todos que nós estamos juntos, isso é plano de Deus. Porque nós temos um testemunho muito bonito na nossa vida, da juventude. Porque o nosso casamento foi Deus quem concedeu para nós. Porque nós, na nossa juventude, nós nunca fazemos as coisas na nossa direção, nós sempre pedimos direção a Deus. E foi o que Deus confirmou. Então eu agradeço pela vida dele, pela vida da minha família, que o Senhor tem nos concedido. E peço que vocês orem encarecidamente por nós, que o Senhor possa nos ajudar cada dia. Meus irmãos, nós chegamos ao final do nosso De Papo com a Cojade. Eu quero agradecer a você que esteve até agora conosco. Pastor Jeremias, a nossa palavra de gratidão. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem de 2 minutinhos aos nossos telespectadores. A sua esposa está assistindo, a sua família está assistindo, Eliseu, todos eles, a nossa juventude que está também assistindo. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem final aos nossos amigos que estão nos assistindo hoje aqui nessa transmissão, nesse De Papo com a Cojade, pastor Jeremias. Graças a Deus, eu digo isso de coração. A minha maior riqueza como homem pobre é a minha família. Eu sempre estou de madrugada orando a Deus pela esposa, pelo filho Israel, pela Noemi, pelos irmãos, e eu fico lembrando o pastor, missionário, igreja, nunca esqueci da igreja lá na África, em Angola, na Nigéria, lá onde o Heber vai, em Moçambique. Eu agradeço a Deus pela vida do seu povo. Esses irmãos aqui fazem parte da minha família. A minha família são vocês. Eu me lembro das palavras de Jesus, quando Jesus disse: quem é meu pai e minha mãe? Eis aí, meu pai, minha mãe e meus irmãos. Então eu agradeço a Deus pela a vida desta família, da minha esposa, do meu filho, da minha filha, dos meus irmãos e de pastores como vocês, de jovem, porque olha, gente, não existe coisa melhor do que estar na casa do Senhor. Eu me sinto embaixo de uma árvore frutífera, e essa árvore é Cristo, é Deus. Que Deus possa abençoar a todos. E o meu recado é o seguinte: aquele que está nesse ministério, jovem, não saia. O mundo é cruel. O mundo não resgata nada, ele só acaba, só devora. Mas vocês que estão com a casa firmada na rocha, não saia desse caminho. Firme-se com Cristo, porque Ele é o amigo real. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Maravilha. Pastor Jeremias, eu quero chamar um parente, o seu sobrinho. Vem cá, Mateus, por favor, nós queremos entregar. Está ali, Mateus, pega ali para o seu tio, uma simples homenagem. O senhor vai ser o primeiro a receber essa singela homenagem, que não paga a sua história, a sua trajetória. Nos sentimos honrados por demais, pastor Jeremias. Nosso muito obrigado em nome do pastor Antoniel, em toda a coordenadoria da Cojade, por o senhor ter nos atendido, partilhado um pouco da sua história, dessa belíssima história. Que Deus continue abençoando a sua vida. E eu, quando crescer, eu quero ser igual ao senhor. O nosso muito obrigado. Vem cá, Mateus, pode entrar aqui em cena, entregar esse presente ao seu tio. Que Deus abençoe você, Mateus, que para mim também é um grande incentivo, né, querido? Que Deus abençoe maravilhosamente. Eu me sinto orgulhoso de ver você palmilhando, crescendo neste caminho. Que Deus continue abençoando a todos. Mateus, fica aqui. Esse bigode é por causa do seu tio? A sua inspiração é? Então tá bom demais. Que nós chegamos ao fim do nosso De Papo com a Cojade. Eu quero chamar o Guilherme, vem para cá. O Guilherme aqui, vamos ver quem vai ser o ganhador. Permita-me ver. Não, vem cá na frente, não, dos bastidores. Aqui nós temos um pessoal
até o pastor Douglas, gente. O pastor Douglas apareceu aqui no De Papo com a Cojade, ele está lá nos bastidores, lá, o nosso líder do nosso café teológico. Vem cá, pastor Douglas, vem cá, desce aqui. Vem cá, vem dar, você vai fazer a oração final aqui por nós. O pastor Douglas está aqui com a gente aqui. Ele também vai tirar um papel aqui, vamos ver quem vai ser o sorteado hoje aqui nessa noite. Nosso muito obrigado pela sua audiência. Nós tivemos um número muito bacana hoje, que Deus abençoe. Se você ainda não compartilhou, continue compartilhando para que alguém possa conhecer a vida desse homem, pastor Jeremias, homem de Deus, amigo nosso, e certamente Deus vai continuar usando. Vem cá, Guilherme, chega aqui pertinho. Dá para o pastor Douglas o primeiro aqui, ele vai sortear o primeiro nome. Vamos ver. Colocaram o meu nome aí? Não? Marcos Nogueira. Pastor Marcos Nogueira de Morangaba, se não me falha a memória. Pastor Marcos Nogueira, o senhor é o sortudo que acabou de ganhar uma xícara do De Papo com a Cojade. Logo mais nós entraremos em contato com o senhor. Vamos lá, o segundo nome. Sorteia. Dá para o pastor Douglas, para ele dizer o nome. Dominica, acho que é Cava que fala. Cava. Dominica Cava. Essa é uma celebridade, eu não conheço. Internacional. Querida, que alegria ter você aqui conosco aqui. Depois você nos procure no Messenger, deixe seu telefone, deixe seu contato, para que a gente possa mandar essa singela homenagem de Papo com a Cojade para você. Queridos, muitíssimo obrigado. O pastor Douglas está aqui. Pastor Jeremias, muito obrigado. Mais uma vez, que Deus abençoe a todos vocês. Ao pessoal aqui dos bastidores, ao John, ao Rogério, ao Beto, ao Mateus aqui, que sempre tem nos ajudado aqui. Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a tua família. Não esqueça, quinta-feira tem Contando Milagres. Sábado tem programa da Cojade. E, antes de mais nada, o Guilherme está aqui. Guilherme, fala da programação. Dia 25 de julho, nós temos o Dia Nacional de Consagração, de Ação Social e Evangelismo. Opa, já estou misturando as coisas aqui. O Guilherme vai deixar um recadinho para você. O pastor Douglas vai orar e a gente está finalizando o nosso De Papo com a Cojade. Pai do Senhor, cojadianos, tudo bem? Dia 25 de julho, daqui a exatamente 19 dias, acontece o nosso Dia Nacional de Evangelismo e Ação Social. Pequenas ações para um grande mover. Então vem conosco. Imagina 2.000, 3.000 pessoas envolvidas, direta e indiretamente, em uma mesma obra, em um mesmo dia, fazendo algo para o reino. Imagina o mover de Deus, o quanto Deus derramará da tua graça sobre nós. Vai ser algo maravilhoso. Então vem conosco, entra conosco nesta missão e em nome de Jesus vai ser uma grande bênção. Maravilha. Então não esqueça, dia 25 de julho, junte com o seu líder, com o seu setor e vamos trabalhar em prol do reino. Pastor Douglas, está sem oração, por favor? Oremos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, queremos te agradecer por esta noite, por essa oportunidade, Senhor, de estar com esses homens de Deus, em especial pastor Jeremias, que a tua bênção, Senhor, esteja sobre ele, sobre seus familiares, que ele continue, meu Deus e meu Pai, sendo esse varão valoroso, esse guerreiro no reino de Deus, para o crescimento da obra e expansão dele, e exemplo nosso, para que possamos seguir os mesmos passos desse homem. Abençoa a cada cojadiano, a cada irmão, a cada irmã, que a tua bênção esteja sobre as nossas vidas, hoje e sempre, é o que nós te pedimos, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Graças a Deus. A gente não saiu, mas vamos sair aqui agora. No 3, maravilhoso, em homenagem ao nosso querido pastor Jeremias. Até o pessoal dos bastidores. 1, 2, 3. Maravilhoso! Deus abençoe, meus irmãos. Até o próximo De Papo com a Cojade. Uma boa noite com vocês. Deus abençoe.